Oi, Dani. Muito bom estar aqui com você, né? A gente se reencontrando, se cruzou agora mais recentemente no mundo das mentorias aí na Só Juntas. É um prazer ter você com a gente. Mas a gente já se conhecia, né, Dani? A gente trabalhou juntas, a gente se cruzou aí num contexto bem diferente. Então, é um prazer agora estar construindo com você essa nova fase, enquanto a gente também, né, tá aí construindo o caminho das Só Juntas e estar aí do seu lado também nesse processo é muito bacana. Então, eu convido aí você a se apresentar. Eu sou a Camila Freire, para quem está chegando aqui agora, eu fundei a Só Juntas e estou aqui com a Daniela, que, né, é uma pessoa muito especial, e eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para a gente. Olá, gratidão, Camila. Bom dia a todas e todos por eu estar aqui. Eu sou Dani Bruno. Camila realmente me conheceu só como Daniela, né? A gente vai contar como é que foi essa transição de carreira. E, assim, muito feliz de estar aqui, de estar fazendo parte das Só Juntas, desse movimento de mentoras. Então, eu sou mulher, preta, cabelos volumosos, né? E uma eterna apaixonada pela expansão da consciência, pelo bem-estar, pela qualidade de vida. Sou muito curiosa. É muito difícil a gente falar da gente, né, Camila? É Sim. desafiador a gente falar da gente. A gente E já aí, começa com essa, né, com esse desafio aí. com esse desafio. Mas assim, o que eu posso falar? Eu costumo dividir a minha vida assim em marcos, né? Então, eu vim de uma família assim bem estruturada, de pais muito batalhadores, né, que assim a realidade do homem preto, da mulher preta no nosso país, né, de vencer todos esses desafios. E assim, o primeiro marco que eu lembro foi entrar numa escola privada, né, sendo uma das únicas pretas ali daquele ambiente, uma vez que meus pais me deram condições para estudar numa escola privada. Isso foi muito desafiador numa sociedade que a gente tem racista, né? E o segundo marco foi passar para uma faculdade federal. Eu sou engenheira química formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e logo na sequência eu fiz uma pós, também uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Então esses são os marcos da minha vida. Então eu sou uma mulher preta, formada, né, engenheira química, pós-graduada, e aí depois veio o estágio. Estagiei numa ONG de meio ambiente, Associação Ecológica Ecumarapendi. E esse também eu considero como um marco, porque é aí que eu conheci esse mundo de preservação ambiental, de sustentabilidade. Eu me apaixonei, né, pelo meio ambiente. Primeiro como estagiária, eu trabalhava num projeto Recicloteca, que era de reaproveitamento de materiais. E depois também que eu me formei como engenheira química, eu comecei a fazer trabalhos de EIA-RIMA, né, estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. E aí depois que quer dizer, na verdade no finalzinho, quando eu estava me formando, eu fiz concurso público para uma empresa de economia mista, que foi onde a gente se conheceu, né, que foi a Petrobras Distribuidora. Como eu ainda não estava formada, eu fiz um concurso de nível médio que ninguém conhecia. Uma coisa para falar de mim também, eu sou taurina com ascendente escorpião, né? Então a gente é sempre meio diferentão. Entendedores entenderão, assim. E eu fiz um concurso para um cargo que eu não conhecia direito, ninguém conhecia direito, eu resolvi fazer. Ainda não estava formada, estava no finalzinho da minha formação, que foi para assessora comercial da Petrobras Distribuidora. Eu li lá, trabalha fora da empresa, né? Eu não queria ficar fechadinha, né, naquela caixinha. Eu falei assim, opa, vou trabalhar fora, com carro, não sei o quê. Moral da história, eu nunca fui para a rua, me colocaram para trabalhar na área de inovação de meio ambiente, da rede de postos, assim. Então eu via equipamentos novos, assim, célula fotovoltaica, luz de LED, né? Via para comprar, eu ficava nessa parte assim. E aí veio um outro marco, né? Que foi meu casamento. Antes do meu casamento tem um fato que eu queria contar também. Assim que eu entrei na empresa, na BR,
3 meses de empresa, não sei se você lembra, costumava ter aqueles encontros de confraternização para planejar, né, o ano, encontros de planejamento que a gente saía. E aí, nesse encontro, teve um gerente que foi contar uma piada e contou uma piada racista. Aquilo ali já me deu uma travada, né, porque eu estava no meio de, sei lá, umas 200 pessoas fora da minha cidade, que esses encontros ocorriam fora. E aí veio toda aquela memória, né, do preconceito, do racismo sofrido na infância, na escola, que aí eu percebi que aquilo ali ainda não estava tratado, curado. Eu tinha, na época, uns 31 anos. Né? Isso tem tempo. Ih, gente, falei a idade. Gente. Não vou nem falar quanto tempo eu fiquei na empresa, senão as pessoas Dani, vão associar. não, maravilhosa. Isso aí é tempo de vida, de aprendizado. Eu acho assim incrível. Mulheres, né, que têm experiência, então se aproprie disso aí para, né, valorize essa Ah, história. eu também gosto, também gosto. Eu brinco assim. E aquilo ali foi um choque para mim, primeiro para saber que eu tive consciência de que tinham partes de mim que ainda não estavam curadas, né? E que eu precisava olhar para aquilo. Então, esse foi um outro marco. Depois veio meu casamento. Eu casei com um músico, né? Então, engenheira química, engenheira de segurança e músico, né? Já são dois mundos completamente diferentes. Depois, a maternidade. A maternidade, eu acho que foi um grande marco na minha vida, né? Existe uma Dani antes e depois da maternidade. Com a maternidade, veio as responsabilidades e todo aquele contexto de você mudar, toda aquela mudança hormonal no corpo da mulher, né? Toda aquela responsabilidade. E aí eu tive uma depressão pós-parto. Claro que muitas mulheres têm tendência a ter depressão pós-parto, mas pode estar potencializado também por uma questão de autoestima, para a questão de coisas que não estão resolvidas assim no nosso mental, e a gente pode potencializar uma depressão pós-parto. E aí eu conheci as práticas integrativas como cliente, e eu consegui superar uma depressão pós-parto com terapia floral, e eu me encantei por esse mundo. Então eu digo que esse foi um grande marco também, a maternidade, que me fez olhar também para outras partes de mim que ainda não estavam curadas, nessa questão da autoestima, trabalhar, o floral me ajudou muito também, e aí que eu vi como é que uma prática integrativa consegue trabalhar tanto físico, emocional, mental, tudo de forma integrada, né? Que a gente não é só esse corpo físico, né? Está tudo interligado, que a gente pensa, a gente sente e vai reverberar no nosso corpo, vai startar uma série de processos bioquímicos dentro da gente. E, e aí, tempos depois, eu continuei trabalhando lá na BR e tive meu filho em 2004, 2012 eu me separei. E aí, separação muitas vezes é um luto também que a gente tem que se deparar com a dor, né? E eu comecei a fazer PNL, Programação Neurolinguística. E foi aí também que me abriu um leque, assim, fantástico, tanto para entender o funcionamento da nossa mente, como é que a gente constrói as histórias, e que me veio a vontade também de sair um pouquinho daquele trabalho, da rotina, trabalho da corporação, né, de rotina que a gente tem, né? Eu sempre pensava, o que eu posso trazer de diferente? O que eu posso contribuir aqui? Eu já estava cedida para a Petrobras Holding, Petrobras é um grande sistema que tem as suas subsidiárias, a Petrobras Distribuidora é uma subsidiária da Petrobras, e estava cedida para trabalhar numa coordenação de um programa de segurança de processo, então eu fiscalizava o contrato de todas as empresas do sistema. Terminado esse contrato, eu resolvi implantar um sistema de coach para a liderança. Eu também fiz uma formação de coach junto com o PNL. Muito E era legal. bacana porque as coisas iam fluindo, né? Eu chegava, eu levava a ideia, e o meu gerente, não, então tá, então, mas você vai ter que fundamentar isso aqui. Como é que você vai fazer? Apresenta a ideia. E aí a gente foi criando, e aí depois eu fui convidada a voltar para a Petrobras Distribuidora, numa outra posição, num outro desafio, que foi para coordenar um programa de avaliação de segurança, meio ambiente e saúde. Então, assim, o que eu percebi, né? Que a gente, quando a gente está bem, a gente consegue criar
inovar, né, quando a gente está se sentindo bem. Então a gente consegue levar soluções novas para o ambiente corporativo, a gente estando bem internamente também, né? E a gente consegue ficar Uhum. mais motivado para fazer os nossos trabalhos. E essa É sou ba- eu, assim. Não, é legal que você conseguiu, então, você foi se, né, ampliando aí seus conhecimentos, você foi estudando outras coisas, e você estava conseguindo trazer isso para o seu trabalho também, que era o trabalho que você desenvolvia nessa área de engenharia, de segurança, que é uma área muito específica, né? Ainda mais uma grande empresa como Petrobras Distribuidora, né? Que ela já tem processos bem estabelecidos, né? Então você é interessante isso, né? Ver como você conseguia trazer esses elementos que eram diferentes do que das práticas que eram até então realizadas, né? E recentemente você fez uma grande transição de carreira. Acho que na abertura eu falei um pouco disso, né? Que a gente está agora se reencontrando nessa nova fase. Então você fez uma grande transição. E como é que foi esse processo dessa transição, né? Porque você já vinha trabalhando com essas novas práticas, inclusive integrando isso na sua atividade profissional. E como é que foi essa decisão pelo processo da transição? Transição de carreira a gente sabe que é um processo também bastante denso, né? Bastante, e que tem os seus lutos também, né? Sim, Então, eu ainda faço aí o luto dessa fase da minha vida também. Eu acho que a gente está sempre fazendo lutos, né, em diferentes camadas aí, de diferentes formas. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa transição de carreira, a decisão e o pós, né? Na verdade, assim, a gente vive uma transição, se você olhar, tem gente que fala que uma transição de carreira é uma coisa que acontece por um longo período, não é só a decisão e nem os meses seguintes ali. Então, conta um pouquinho para a gente. e não é nada, assim, fixo, eu penso, né, que a gente, eu acho, pelo menos eu tenho uma engraçado, eu me vejo muito com uma natureza mutável, né, de estar criando, eu me jogo, assim, eu procuro me jogar. Então eu acho que eu fiz uma foi muito tranquilo, entre aspas, para mim, porque em 2014 eu comecei a fazer a minha formação com práticas integrativas, porque eu me apaixonei tanto pelas práticas integrativas que eu comecei a fazer em 2014. Essa transição de carreira que você fala foi em 2019, né, que a empresa privatizou, e aí eu fiquei só com as práticas integrativas, mas em 2014 eu comecei a fazer essa formação e eu já atuava em paralelo. Então eu trabalhava de 8 às 5, de 9 às 18 e de noite eu atendia, finais de semana eu atendia. É claro que eu gostava muito do que eu fazia na empresa, eu levava também as práticas integrativas quando eu estava coordenando equipe, nos intervalos, eu disponibilizava para as pessoas. Eu já cheguei, Camila, a substituir gerente na reunião de equipe, fazer meditação, prática de Theta Healing, levar um aromazinho, sabe, porque eu sabia o bem que fazia, né, você fazer aquela quebra de estado, né, você meio que esvaziar a mente, se reequilibrar, se reenergizar, e eu levava, eu estava fazia parte de mim, né. O processo da privatização da nossa empresa, Camila foi minha gerente, né, na Petrobras Distribuidora, o processo de privatização foi muito traumático, porque foi foi, assim, uma coisa que, na verdade, a gente achava que ia ser, mas quando veio, né, Camila, foi de uma forma tão abrupta, que pegou a gente desprevenido. Mas, assim, eu já tinha alguns recursos que eu saquei e isso eu vim, né, daquela questão de trabalhando, as perdas, os lutos, quais são os recursos internos que eu posso utilizar, quais são os recursos externos que eu posso utilizar também. E aí eu fui utilizando isso e trabalhando o meu emocional, trabalhando o meu mental, para ficar só com as terapias por aquele período. Na sequência, porque foi em dezembro de 2019, veio a pandemia também, né, então eu comecei a atender online também, que foi bem altamente desafiador, mas eu me adaptei. Muitas pessoas não estavam acostumadas a serem atendidas online, a gente foi se adaptando. E a gente se reinventa o tempo inteiro, né, e isso a gente está aberto. Claro que às vezes tem algumas limitações e é isso que as práticas integrativas ou outra prática também de PNL pode ajudar também, né, a gente a trabalhar essas limitações, essas crenças limitantes que a gente mesmo vai colocando na nossa cabeça. Dani, então assim, você
trouxe aí essa simbiose que você já fazia, né, dessa sua nova fase com o seu trabalho. E teve alguma coisa no próprio trabalho que te fez buscar? Você falou assim: "Poxa, eu levava isso para essas reuniões, eu sentia ali que ia ter um benefício", né. Tinha alguma coisa no trabalho que você via já essa necessidade, esse potencial, pensava: "Ah, daria para fazer outras coisas aqui e tal"? E o que você percebia que era importante, né? Por que era tão importante levar isso, misturar esses 2 mundos? Eu tive um professor de programação neurolinguística que ele falava assim: "Ouse fazer e o poder lhe será dado". E tudo que a prática leva à excelência. Eh, eu acho que nada é por acaso na nossa vida. Quando eu levei a proposta, lá em 2012, de implantar o coaching para lideranças, foi muito bacana, porque eu tive apoio da liderança, né, dos coordenadores para implantar isso, e eu comecei a perceber o que que funcionava e o que que não funcionava, o que que estava funcionando, o que que não estava funcionando naquela metodologia. Comecei a perceber, quando as pessoas estavam muito apegadas na dor, o coaching não funcionava, né, porque o coaching é para você performar, né, então não eu falava assim: "Cara, tem alguma coisa que está um pouquinho para essa pessoa não serve, cada um é de um jeito, está um pouquinho mecânico, vamos tentar mexer aqui". E aí foi que eu conheci as práticas integrativas, esses recursos que eles vão trabalhar as emoções, né, além também, né, não vai trabalhar só o nosso corpo físico, vai trabalhar os nossos corpos sutis também, né, que além desse corpo físico, a gente também tem os corpos sutis, né, a nossa aura, a parte energética também. E aí eu resolvi somar com esses conhecimentos e estar integrando em tudo que eu fazia. Tanto que na minha mesa, né, de trabalho, no ambiente corporativo, era cheio de óleo essencial, era cheio de cristal. Sempre tinha alguém lá para pegar um olhinho: "Ah, deixa eu pegar esse óleo aqui, deixa eu experimentar", né. Então, assim, foi muito bacana, porque eu percebi que só agregava, só veio agregar, assim, eu introduzi as práticas integrativas. Dani, então, assim, explica pra gente o que que são práticas integrativas, né, que a gente, tem uma ideia, mas tem gente que tem dúvida, não então fala pra gente aí o que que são essas práticas. Então, as práticas integrativas, elas trabalham no nosso corpo de uma forma integrada. Então, elas trabalham o nosso físico, trabalham o nosso mental, trabalham o nosso emocional, trabalham o nosso energético e o nosso espiritual, né. Elas também podem ser utilizadas em conjunto com uma prática convencional, então, uma prática de saúde convencional, né. Então elas são conhecidas como práticas integrativas e complementares, para proporcionar mais saúde, bem-estar, equilíbrio, para todas as pessoas, não só pessoas, né, porque a gente também utiliza em pets, em animais também. Ah, E legal. o SUS reconhece 29 práticas integrativas, eh, entre elas o reiki, imposição de mãos, meditação, constelação familiar, acupuntura, homeopatia, meditação guiada, tem várias ozonioterapia também é reconhecida pelo SUS, é uma prática integrativa. Ah, bacana. Então, provavelmente você aí já ouviu várias práticas integrativas e não sabia que era prática integrativa, né. Mas é bom a gente trazer aqui para todo mundo entender. Exatamente, homeopatia, por exemplo, é uma prática integrativa, né, que não vai estar Ah, trabalhando bacana. só o seu corpo físico, está trabalhando o seu mental, emocional, o seu corpo energético, seus corpos sutis, de uma forma integrada, né, a gente não é só esse corpinho físico aqui. E o que que são corpos sutis, Dani? Explica pra gente. Então, em volta do nosso corpo físico, não sei se você lembra daquela foto Kirlian? Não. Você colocava o dedo, aí vinha a fotografia, assim, de um espectro luminoso em volta do dedo, assim. Ali, você consegue ver a sua aura, né, energeticamente, como é que está o seu campo. Nossos corpos sutis, em volta do nosso corpo físico, existem vários corpos energéticos que a gente consegue medir. Tem o corpo emocional, o mental, que vão influenciar no nosso corpo físico. Os chakras, Hum. eles conectam esses corpos sutis com o nosso corpo físico. Os chakras, que são rodas, né, energéticas que a gente tem em todo o nosso corpo, os principais são 7, que estão ao longo da nossa coluna,
estão conectados Ah, tá. às nossas glândulas endócrinas, órgãos vitais, e aí eles fazem essa passagem. Qualquer desequilíbrio no nosso entorno, se a gente não digere isso bem, afeta o nosso corpo físico também. Hum, muito legal. E aí essa perspectiva de olhar para esse todo, né? Exatamente. Não é só Muito. tratar a doença, né, a gente vai tratar, vai ser mais no sentido da prevenção também, né. Quando você está equilibrada, harmonizada, você não somatiza uma emoção numa doença, você não vai lá na frente, ter uma questão física grave, né, você vai evitar. E se você trata também junto, você potencializa esse tratamento. Uma outra Muito questão bom. importante, as práticas integrativas elas não servem só para doença, né, na verdade, se você quer mudar um comportamento rápido, né, trabalhar um padrão de comportamento, trabalhar uma crença limitante, determinadas práticas integrativas também ajudam, e muito. Muito bacana. E você pretende levar agora nessa atuação como mentora, né, que você agora está iniciando, você já tem uma prática muito grande, você já tem uma atuação já há alguns anos, né, como você disse, mas agora como mentora você pretende levar essa sua experiência para o mundo corporativo. Qual o seu objetivo com isso? Quais são os resultados que você espera, né, o impacto que você pretende causar agora nessa nova etapa como mentora? Sim. Eu me considero, assim, uma facilitadora de desenvolvimento integral, uma mentora de desenvolvimento integral, e eu vejo que, primeiro, as pessoas precisam cada vez mais, e principalmente nos dias de hoje, né, por conta da pandemia, precisam desse amparo, desse equilíbrio do mental, né, do emocional, isso é importante. Com os conhecimentos que eu adquiri atendendo, né, que eu atendo com práticas integrativas também, eu acho que eu posso orientar as pessoas a ter esse equilíbrio, bem-estar, mais saúde, mais qualidade de vida, e assim elas podem sim trabalhar com mais motivação, né, aumentar a produtividade delas, evitar que isso gere doença, evitar o absenteísmo, faltas, entendeu? Eu acho que esse vai ser, assim, um grande ganho. E levar para a corporação é importante até para a corporação olhar para isso, né, do papel dela também para que o bem maior de uma empresa são as pessoas, né, e se as pessoas estiverem bem, elas estão mais motivadas, mais criativas, isso é muito importante. Eu acho que levar essa possibilidade, vai contribuir bastante, vai agregar muito. E você pretende continuar com lideranças também? Principalmente. É muito importante, principalmente uma liderança mais humanizada, né, isso é essencial. Isso é essencial, porque eu acho que eu sou grata, né, aos líderes que eu tive, porque eu tive a oportunidade de exercitar minha criatividade, sabe. E isso é muito importante, porque num ambiente onde você só tem quando você se sente tolhido, né, desmotivado, as coisas não crescem, né, não tem como não há como você inovar quando você não tem apoio da alta administração, né, não tem como, não tem como. Então a liderança é importantíssima. No caso da mentoria, primeiro a gente precisa se tratar, né, também, né, ver as nossas sombras, mergulhar nas nossas sombras, aonde eu posso ir, quais são as saídas, o que que eu posso utilizar, qual é o recurso que eu posso ter aqui, qual é a prática integrativa que eu posso utilizar também junto com a minha liderança, com a minha condução, isso é importante. E é muito bacana porque você tem as 2 vivências, né, você vai para o mundo corporativo, claro, o mundo está em constante transformação, as coisas mudam muito rápido, mas a gente sabe que tem muitos desafios lá que ainda fazem parte da estrutura corporativa, né. Tem um modo de ser, de pensar, por mais que hoje em dia a gente já tenha tido avanços, né, o fato das pessoas estarem em teletrabalho, né, nós somos de uma época que o home office, o teletrabalho ainda tinha ali uma série de medos e receios e, né, acho que as coisas muitas vezes mudam provocados por movimentos como a gente infelizmente teve uma pandemia para acelerar um processo que já era para estar mais avançado, né, e é muito bacana porque você vai levar a sua vivência nessa área de bem-estar, desenvolvimento integral,
mas conhecendo os desafios, né? Conhecendo os limites, as possibilidades, as dores, né? Que as pessoas têm dentro das corporações, né? E é interessante também, e aí eu já vou usar minha prerrogativa aqui de conhecer um pouquinho a sua história, essa parte profissional da gente, na época, né, que a gente trabalhava juntos, você também esteve em contato com lideranças muito diferentes, o que te dá uma visão muito, né, ampla aí de possibilidade de liderança, de perfis também, né? Isso é bacana. Sim, é incrível. Assim, no meu histórico, assim, trabalhei com lideranças muito diferentes, trabalhei com atividades muito diferentes. Então, eu passei pela parte de fiscalização de contratos, gestão de projetos, sustentabilidade, segurança, meio ambiente, saúde, relacionamento comunitário, né? Foi, assim, incrível. E a parte também de gestão de equipes, né? Que é bacana isso, você lidar com pessoas, como é que você desenvolve talentos, né? Como é que você percebe qual a pessoa mais indicada para determinada atividade, como é que você entende também a limitação do outro. E agora com as práticas integrativas, como é que você pode liberar o potencial, liberar determinadas crenças limitantes. Eu acho isso eu acho isso bem bacana mesmo. E assim, você falou assim que eu tenho essa visão, e eu acho que a gente pode permear, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente está multipotencial, né? Essa coisa da velocidade da informação, da gente estar sempre se deparando com mais uma inovação, o que que a gente pode fazer aqui, né? Como é que a gente pode modificar, melhorar determinado processo, e dessa questão do home office, uma questão, e como eu estou atendendo muitos clientes em que eles estão sentindo muita falta daquilo que a gente tinha na empresa, que era a ambiência, né, que era a convivência com os outros colegas, né. Então, como é que a gente vai tratar isso agora nesse ambiente pós-pandemia, nesse ambiente que agora a tecnologia está aí, né, que o home office chegou, muitas vezes até tem escala, mas muitas empresas estão direto no home office. Como é que você vai manter esse funcionário, esse colaborador motivado, né? Eu tenho vários projetos, tem um projeto sim de levar essa parte de bem-estar, qualidade de vida, felicidade para as corporações, sim, já vou estar divulgando, mas o meu projeto mais recente é essa mentoria com aromaterapia, com os óleos essenciais, né, que é você aprender a utilizar esses óleos essenciais para sua saúde mental, né, para sua saúde física, no geral, em todas as suas vertentes. Assim, então esse projeto tá no forninho, tá saindo. Amanhã já estou lançando um e-book, né, sobre os 5 óleos essenciais que não podem faltar no seu detox emocional, e pretendo em breve também lançar uma mentoria com os óleos essenciais. E esse projeto da mentoria, né, dos olhos, ele também é super aderente às empresas, né? Você pode desenvolver um programa para lideranças, que aí ele tem, né, esse encaixe aí perfeito aí nas corporações, mas você pode oferecer tranquilamente aí, vai ser um super sucesso. Eu sou super fã dos olhinhos, deveria usar mais, não sou das mais disciplinadas para o uso, mas tenho vários aqui, quando o bicho pega, né, Dani? Já me consultei com a Dani também, então, Dani, foi super bacana aí nos nossos desafios aqui com meu filho, então sou super fã e acho que são fundamentais. E aí, assim, voltando nessa, porque tem um ponto interessante que você falou, né? Que você está atendendo pessoas que estão sentindo falta desse calor humano, de estar com as pessoas, porque nós somos seres sociais, né, gente? A gente se reconhece nas outras pessoas, então, por mais que a tecnologia nos ajude, nas suas juntas a gente super acredita, né, nesse poder da tecnologia, da gente conseguir criar laços e aproximar pessoas em diferentes localidades, enfim, né? A gente sabe que a gente também precisa desse calorzinho para se sentir mais completo ali, digamos assim, né? A gente precisa dessa parte também. Como é que você vê, não sei se você já pensou sobre isso, o futuro aí do trabalho, né? Porque cada vez mais essas tecnologias vão estar presentes,
E existe essa tendência de menos calor humano, que é o que a gente está vendo agora no teletrabalho, o que traz benefícios, mas também traz assim, transformação, né? Como é que você vê, né, esses benefícios que o seu trabalho pode gerar nesse mundo aí que a gente tem essa perspectiva de configuração? As práticas integrativas, elas são importantes para a gente trabalhar o nosso equilíbrio e para a gente também fazer aquele esvaziamento, né? Relaxar, esvaziar, liberar as tensões. Então, o que antes você ia fazer lá no cafezinho, né, você pode fazer também num grupo virtual. Você pode fazer também uma meditação virtual, né? Então, assim, não é porque está virtual que você vai deixar de confraternizar, de trabalhar o seu mental, de fazer uma meditação guiada, de fazer, de repente, encontros, né, online para exatamente levar o grupo a refletir, a meditar também. Então, elas são essenciais, eu acho que elas são primordiais nesse momento, onde eu vejo que tem muita gente que está ainda sob o efeito daquele período que a gente ficou recluso dentro de casa, e aí você volta para o seu ambiente, quer dizer, o mundo mudou, né, Camila? Tudo mudou. Seu ambiente, muita gente não tem mais mesa de trabalho, né? E não estava preparado para isso. Cadê minha mesa de trabalho, gente? Cadê minha zona de conforto, meu computadorzinho aqui, né? O meu lugar marcadozinho? Sei que, como é que você muda aquilo dentro daquele hábito, né? Como é que você forma novas sinapses? Você vai ter que formar novas sinapses, mas novas formas de vida, né? Então, as práticas integrativas são excelentes para isso, para ajudar você a ressignificar de forma mais rápida a você viver esse luto, porque é um luto também, né? Daquele momento antes para o agora. É importantíssimo. E é isso, né? Eu já vivi alguns lutos e eu sei como é que a gente sente o luto. Claro que cada luto é de uma forma, cada pessoa reage de uma forma, mas assim, eu me formei em algumas práticas integrativas que podem ajudar e podem entender melhor cada situação, né, e contribuir. Eu acho que é por aí, é olhar para isso, e a organização ela precisa olhar para isso, né? Ela precisa olhar para essa necessidade, se ela quiser crescer. E aí que entra a questão do olhar, né, que você fala do desenvolvimento integral, né? Porque você não vai ter uma receita, uma fórmula pronta para as pessoas, né? Você precisa olhar os desafios que a pessoa está enfrentando no momento para você fazer uso aí dos conhecimentos que você adquiriu para ver o que pode ajudar, né? E testar também o que pode, assim como a gente fala aqui quando você cria um negócio, você cria um produto, a gente sempre testa. Acho que o seu trabalho também passa por isso, né? Você, com o seu conhecimento, você vai ter uma ideia e você vai aplicar, ver se os feedbacks, né, que as pessoas vão trazer do seu trabalho. Então, essa questão do desenvolvimento integral é bem bacana, porque acho que conversa muito com a perspectiva que a gente, lá na segurança e saúde, via que era saúde integral, né? Não mais a saúde como um foco, assim, muito Na específico doença. na doença, né? Ou num espectro ali, né? Num órgão, é uma perspectiva muito mais integrada, né? E que conversa muito com essa valorização das pessoas, até mesmo os direitos humanos, que são outros temas que eu sei que também você acabou trabalhando, né? E com quanto isso tudo se junta nessa proposta que você traz, assim. É muito bacana, Dani, assim, as empresas e pessoas, né? Na verdade, as empresas são feitas de pessoas, no fim das contas, né? Precisam muito do seu trabalho. Acho que a gente tem grandes desafios aí pela frente. A gente ainda está lidando com esses lutos, né? A gente tem uma transição de carreira aí, tem outras pessoas que estão lidando com essas transformações, né? Como você bem falou. Eu sou da época que as pessoas tinham a gente chamava de baia, né? Nem sei como é que vocês conhecem. Estação de Comentem aí. trabalho. Estação de trabalho. Lá na Petrobras a gente chamava de baia. Cadê sua baia, né? E aí tinha seu porta-retrato, seus objetos ali afetivos. Então hoje não existe mais isso, né? As pessoas têm que agendar ali a mesa quando vão trabalhar presencial. Quem está trabalhando presencial, né? Que a Dani falou que lembrou bem, tem empresas que não tem nem trabalho híbrido.
Então, são muitas mudanças e agora a gente tem o metaverso, tem outras coisas e outros debates que estão acontecendo aí. São muitas mudanças e acho que cada vez mais a gente vai precisar ter esse olhar, né, para as pessoas, ter esse olhar, porque é isso, a gente continua sendo pessoas, a gente continua. Claro, agora a gente tem os benefícios desse mundo mais online e digital, obviamente, gente, sempre fazendo também né, a ressalva de que isso, estamos falando de um grupo de pessoas pequeno, né? A gente sabe que tem, para muita gente, a vida não mudou, né? E para a grande maioria da população, na verdade, continuam, né, pegando o seu transporte público, indo trabalhar. Então, a gente ainda está falando aqui de um espectro de pessoas mais privilegiadas, né, e trabalham em grandes corporações e tal, ou empresas, enfim. Mas esse olhar, e eu sei também que tem várias práticas super interessantes de levar também esse trabalho que a Dani faz para outras, né, outras instituições. Então, tem muita coisa bacana rolando nesse sentido, né, de pegar outros públicos também, não só esse público de empresas, que a gente está falando que é um extrato da sociedade mais privilegiado, né? O próprio SUS, né, ele já incorporou algumas dessas práticas integrativas, considerando essa perspectiva de saúde integral. Então, muito bacana, assim, como eu falei já, as empresas e pessoas precisam muito do seu trabalho, Dani. Eu tô aqui. E é isso mesmo, porque a gente está nesse movimento, assim, da corrente do bem, né? De levar bem-estar. Como você falou, tem muita gente que não teve mudança na forma de trabalho, mas todos nós sofremos os impactos da pandemia, né? Dessa parte do isolamento, Sim. né? Como é que está a saúde mental dessas pessoas, né? Quais foram os lutos que essas pessoas vivenciaram? Pode não ter sido a estação de trabalho, pode não ter sido a baia, mas internamente. Outra questão importante também que eu Não, vejo. 700 mil pessoas morreram na pandemia, né? O luto, a gente não pode esquecer, tá, gente? A gente tem o luto de pessoas, que é o luto da perda da vida das pessoas, né? Sim, Foram 700 mil pessoas que faleceram da Covid-19. Então, tem esse luto aí que é um luto coletivo. É coletivo, um né? luto coletivo. Mas, assim, eu acho que tem esse luto coletivo no sentido de que como a vida precisa ser valorizada, né? Como a vida é efêmera, no momento que você está aqui, você está bem, no outro você já não está mais, né? Então, assim, por mais que você possa não ter perdido ninguém nessa pandemia, você se deparou exatamente com a morte de muitas pessoas, né? E como é que ficou a cabeça dessas pessoas? Como é que ficou? Como é que está a sua cabeça que está me assistindo agora, está nos assistindo agora? É importante refletir quais são os recursos que você pode usar para ter mais motivação, para melhorar. E É, coletivamente a gente também vive um momento muito difícil do país, né? A gente, no Rio de Janeiro, aqui também a gente tem vivido várias tragédias, várias situações que poderiam ser evitadas se a gente tivesse, né, um trabalho sério, um trabalho. Então, assim, são muitas questões para a gente lidar individual e coletivamente. Então, sem dúvida, o trabalho que vocês propõem, né, que pessoas como você, que trabalham com bem-estar, é fundamental, assim. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm percebido isso também. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que essas grandes crises, esses grandes movimentos coletivos, né, eles geram uma onda também, porque a gente se vê numa situação limite. E aí, quais são os recursos que a gente vai utilizar para conseguir sobreviver a isso ou passar por isso da melhor forma? e eu aqui só quero ser contribuição, sabe? Cada vez mais poder contribuir para o bem-estar, qualidade de vida de várias pessoas. Eu acho que isso é que importa, isso que agrega, e é isso que faz com que a gente faça parte dessa corrente e esteja aqui bem, né? Que a gente precisa estar bem. É isso. Estar bem é o melhor que a gente tem para usufruir a nossa vida, né? Que é Sim, o bem maior que a gente tem também, é a nossa vida. muito bom, Dani. Dani, olha, super obrigada pelo nosso papo. Foi incrível, muito bom estar com você, né, acompanhando essa sua nova fase.
Que na verdade é o que você falou, né? A sua transição ela já vem acontecendo lá desde 2014. Então, mas a gente sempre se depara com novos desafios, com novos desejos, novos projetos. Então, é muito bom acompanhar aí essa sua trajetória. E, E é isso, vamos juntas aí construir, né, esses caminhos e que você faça muito sucesso aí com a sua mentoria, que você possa cada vez mais compartilhar aí os seus conhecimentos com mais pessoas. Gratidão pelo convite, Camila. Lembrando que amanhã eu vou estar lançando o meu e-book, 5 óleos essenciais que não podem faltar no seu detox emocional e como utilizá-los com segurança. Vai ser o lançamento oficial. Eu já fiz o pré-lançamento, mas amanhã é o lançamento oficial. Espero que todos adquiram, que gostem, que me deem feedback também. E Legal. conto com as pessoas para me seguirem. Eu tenho uma página no Instagram, né, o @Vidas em Terapias, que eu falo de várias práticas integrativas, e tenho o Essencial com Aroma, que esse eu falo especificamente dos óleos essenciais, da aromaterapia, que são assim meus queridinhos. Eu sou apaixonada pelos óleos essenciais. Então me sigam, conheçam, permitam-se. Muito bom, muito bom. E a gente se vê aí, muito sucesso e muito obrigada por estar com a gente aqui na Só Juntas. Gente, e quem chegar a assistir esse vídeo depois, o teu e-book, né, o teu material vai ficar disponível para quem quiser adquirir, né? Sim, sim, é só acessar, me seguir no Essencial com Aroma, que vai estar lá no link da bio. O e-book, a divulgação, como adquirir, como comprar. Quem for apaixonado por óleo essencial, quem não conhece, adquira o e-book, tá baratinho, gente, tá R$19,90. Então, aproveitem. Tem até uma Muito aula bom. bônus que eu falo dos sabotadores mentais também. Muito bom, muito bom. Gente, a Dani, essa pessoa calma. Dani era aquela pessoa na empresa que todo mundo ia lá recorrer a Dani, no estresse, nos desafios. Dani sempre tinha uma solução ali, um óleo, né, um cristal, alguma coisa para gente ali no meio do, que a gente chamava no meio do vucu-vucu, né? A No gente meio do recorria caos, no meio no do meio caos. do caos, né? Que às vezes a gente passa por esses momentos também, né, gente? A gente passava lá, aqui no empreendedorismo também não é diferente, que Não, eu nem um pouco. não, né? Também não é fácil. Então, Dani era essa pessoa calma, que acalma a gente, né? Então, se você está buscando isso para sua vida, né, ou para sua empresa, com certeza ela vai contribuir muito. Obrigada, Dani. Um Gratidão, beijo Camila. e até a próxima, gente.